Bem-vindos ao MaziCast, o seu novo canal de negócios. É um prazer ter você conosco. Chegou a voz que acelera resultado. Mente blindada, foco direcionado. Do risco ao lucro, quadro desenhado. Negócio em pé, terreno firmado. Visão cirúrgica, decisão na mão. Postura firme, pura execução. Energia alta, pé no chão. Quem tá na mesa entende a pressão. Experiência real na conversa outra vez. Quem vive o jogo entende o que fez. História escrita, sem ilusão. Crescer cobra preço, exige ação. Negócios reais, mente afiada, passo a mais. Mentalidade forte, lucro e decisão. Aqui é trabalho, estratégia e chão. Negócios reais, só fica em cima quem faz. Do campo de batalha pra tua visão. Resultado nasce de atitude e ação. Fala, meu patrão, fala, minha patroa. Bem-vindos ao MaziCast Negócios Reais. Aqui a gente fala de negócio, respira negócios. A gente se alimenta de negócios na veia aqui. E hoje tem um convidado mega especial aqui. Mas antes de eu apresentar meu convidado aqui, eu queria já falar para você curtir, compartilhar e comentar aqui no nosso vídeo aqui, que depois a gente faz um outro vídeo respondendo sua pergunta, sua dúvida. Curte, compartilha, ativa o sininho aí para você ficar ligado em mais novidades. Hoje a gente trouxe um convidado aqui que a gente não vai falar diretamente do ramo dele, a gente vai falar do negócio voltado para o ramo dele, né? Mas tem algumas polêmicas aí também, a gente vai esclarecer todas as polêmicas. Comigo aqui do outro lado, na bancada da minha frente, André Poloni, ele é adestrador, analista comportamental do seu pet, ele tá ligado ao mundo pet, ele vai falar tudo, vai falar como você ganha dinheiro, como que você junta uma grana boa aí fazendo um negócio. Seja bem-vindo aqui ao meu programa MaziCast, André Poloni. É um prazer estar aqui, Mazi, gosto muito de você pessoalmente, você sabe disso. Obrigado. Eu escolhi participar daqui e decidi responder todas as perguntas, né? Você quer falar de polêmica também, a gente vai falar. Mas eu vou falar de negócio, quero ajudar quem está em casa e quer trabalhar com pet. Sim. Né, aí está querendo entender um pouco mais do que eu faço, um pouco mais de como eu ganho dinheiro, como eu empreendo. Eu vou responder aí, dar dicas para quem está iniciando ou para quem já está no meio e quer dar um passo a mais aí para evoluir. Lembrando que eu conheço o André já há muitos anos aí, ele sempre esteve nesse meio aí. Já conheço o André lá de longas datas e, olha, eu posso dizer que você tem que ficar ligado aí no programa, porque ele vai dar muita dica boa. O André tem uma cabeça muito boa voltado para o lado do empreendedorismo, né? Voltado para esse mundo pet, como dá para você ganhar dinheiro aí, dá para você ganhar uma mega grana aí fazendo o que ele faz, ou até mesmo alguma coisa paralela ao mundo pet, que é o mundo que ele vive hoje, né? Mas eu queria já destilar aqui minha primeira pergunta, André. Antes da gente começar tudo aqui, eu queria que você contasse a sua história pra gente. Como que você começou? Como que você começou adestrando macaco, adestrando aves? Como que você começou por cachorro? Como foi? Mas lá na frente vai ter uma polêmica aí de um macaco aí, não sei. Eu quero falar sobre isso, eu quero que você esclareça aqui para todo mundo que está assistindo a gente aqui sobre o macaco aí. Tá tendo uma polêmica sobre o macaco aí. O macaco Catu, se eu não me engano, Cato, não sei, tá envolvendo biólogo, tá envolvendo maus tratos, ele vai falar mais adiante, tá bom? Fica ligadinho aí. Mas conta pra gente sua história aí, André. Então, eu comecei a trabalhar com animais há 25 anos atrás. Tá? Então, assim, antes disso eu já tentava treinar meus bichinhos de estimação. Mas eu considero que eu comecei mesmo a minha carreira há 25 anos atrás, porque foi depois de eu ler um livro e ter uma técnica mesmo de adestramento. E comecei a monetizar, comecei a ganhar dinheiro com isso. Eu era jovem ainda, eu sempre sonhei em ter um cachorro
que parecesse a Lassie. Lembra da Lassie? Lembro da Lassie, do filme, do Lembro, seriado. Era lembro. uma série, né? Um seriado, não sei. E era muito legal ver a relação do menininho lá, do dono dela com ela, né? E eu achava interessantíssimo aquilo. Falei, cara, aquilo é demais, isso é demais. Você ter um animal que te responde dessa forma, sabe? Você nunca parou de fazer cinema, né? Atualmente Não. você tá naquele filme Anaconda aí gravado, foi gravado lá, uma ceninha lá, Sim. foi gravado lá na sua casa, né? Foi. Mas você começou lá na Lessie, lá com o cachorro, você se ficou extasiado com aquela reação do Isso. menininho com aquele cachorro, você falou, não, quero ser adestrador. Na verdade, eu nem sabia que existia essa profissão. Eu só queria ter um cachorro adestrado igual a Lassie. E aí eu já tinha alguns animaizinhos. Mas aí você teve um cachorro igual a Lessie, não? Da mesma raça, não. Eu só queria que tivesse um cachorro que fizesse as mesmas coisas. Não exatamente. Você teve? Sim, tive vários depois, né? Não, mas o primeiro foi... Aí quando eu tinha 14 anos, quando eu ganhei o primeiro, né? O primeiro mesmo, que era uma boxer. Antes disso a gente tinha um poodle da família, mas eu não considero muito que ele era meu, porque ele me odiava, assim, porque ele era da minha... poodle, sabem, quem teve em poodle sabe como é que é. Ele era muito imprintado com a minha mãe e com a minha irmã, cara, e ele protegia elas demais, ele tinha agressividade por posse, e eu queria mexer com ele, só que minha mãe que criava, né, minha irmã ali, que ficava mimando, era o sonho da minha irmã, tudo que eu ia fazer perto dela, se chegasse perto dela, ele me avançava. E aí, hein, você que tá com um cachorro aí, que tá com um imprint com alguém da família, você não pode chegar perto da sua esposa, não pode chegar perto do seu filho que tá mordendo, tá? Ou cachorro que sai na rua, briga com outros, ou tá rasgando seu sofá, ele resolve o seu problema aqui. Sim, e aí... nessa época eu não conto que eu era adestrador, porque eu até tentava adestrar esse cachorro, mas eu não tinha conhecimento técnico nenhum. E eu tinha outros animaizinhos lá em casa que eu conseguia fazer algumas coisas, né? Tinha um periquitão maracanã que abria as asas e me balançava a cabeça, me respondia, era muito legal. Tinha uns hamsters já que eu brincava, esquilinho da Mongólia, né? Ficava tentando induzir eles a passar por dentro de argola, até conseguia, mas eu não tinha uma técnica para aquilo, sabe? Então não considero que eu era adestrador nessa época. Mas com 14 anos, quando eu ganhei a Boxer, que foi a minha primeira. Nossa, boxer, hein? Uma boxer. Hoje é difícil ver um boxer, né? Faz tempo que eu não vejo, mas deve ter ainda. Aí meu tio me deu um livro de adestramento. E foi onde eu descobri que existia, tipo, o adestramento. Só que eu não sabia que existia adestradores na minha cidade, em Jacareí. E aí eu conheci... do interior de São Paulo aqui, do Vale do Paraíba, Jacareí. Isso mesmo. E aí eu conheci um adestrador passeando com a minha boxer na rua, ele me abordou e falou que fazia um treinamento em grupo. E aí comecei aí lendo esse livro, participando desse encontro. Aí do lado da minha casa tinha uma academia. E o cara também gostava de cachorro e tinha um pitbull. Um pitbull. Era o Spawn, o nome dele. Nossa. E aí... Memória, hein? Aí o cara falou, cara, eu queria muito que meu cachorro ficasse igual a sua cachorra, porque ela era muito adestrada já, né? Eu não era ainda profissional, mas ela já era muito adestrada, fazia diversos truques. E eu falei assim, beleza, vou fazer. Ele falou, aí, se você quiser, a gente faz uma permuta. Você faz academia aqui sem cobrar nada, né? Se eu não cobro nada de você e você adestra ele. Cara, ali foi onde eu descobri o que era o marketing, sabe? Porque eu adestrava o cachorro do cara no estacionamento ali da academia dele e os frequentadores da academia acabavam me contratando. Então eu comecei a captar meus primeiros clientes ali. Ali era a sua vitrine. Aí eu falei, cara, dá para ganhar dinheiro com isso. E eu sempre sonhei em ser veterinário, porque eu não sabia que existia essa profissão de adestrador. E mais, cheguei a fazer a faculdade de veterinária, mas quando eu descobri assim, o que era realmente ser adestrador, que é muito legal, essa coisa, essa convivência, essa comunicação com cães, comunicação com animais, sabe? Quando eu descobri isso, eu falei, cara, isso é muito mais legal do que veterinária. E aí, na evolução aí da minha carreira, acabei vindo para São Paulo, conheci o Alexandre Rossi, onde
eu consegui expandir melhor minha técnica para outros animais. Logo após ali, o início, você veio para São Paulo e conheceu o Alexandre Rossi. Foi mais ou menos 6, 7 anos depois que eu comecei. 6, 7 anos. É. Aí você veio para São Paulo e conheceu o Alexandre Rossi em algum lugar, em algum evento. Foi num evento, numa palestra, eu em busca de novos conhecimentos. Eu sempre que sabia, naquela época não tinha essa facilidade de achar um curso, né, uma palestra, mas naquela época o Alexandre dava uma palestra na Pet Center Marginal, que hoje é a Pets, né? Sim. E aí eu vim para Não, no começo era Pet Center Marginal, né? Depois virou Pets. Agora e agora é outra coisa. Não, é Pets ainda. É Pets? É que passa Pets. Lá na frente está escrito distribuidora de produto. Eu acho que é Pets mesmo, Pets ainda. Deve ser. Mas virou agora um grupo, né? Aí Sim. eles se fundiram com a Cobase e tudo. Mas assim, ele lá na palestra me chamou para fazer parte da equipe dele. E uma condição era ele me ensinar a adestrar animais não convencionais. E aí começou a minha história com os macacos. Caramba, que era antes de eu trabalhar com ele, né? Assim, eu estava ainda aprendendo nas palestras dele, eu já treinava macacos de zoológico. Macacos de zoológico. Mas era como assim, experimento mesmo. Mas foi ali seu start com macaco também? Foi o meu primeiro que eu tive contato foi em zoológico. Caramba. E aí depois eu descobri que o Wilson podia vender, que vendia. Aí Wilson, nosso amigo lá de Xanxerê. Exatamente. Atualmente o Wilson não pode vender macacos, então se tem alguém te oferecendo, hoje esquece. É totalmente legal, né, gente? Mas na época que ele está comentando, era autorizado, era a única pessoa que podia vender macaco aqui no Brasil. Isso mesmo. Atualmente você só pode ter um macaco se você comprar de alguém que comprou do Wilson, ou montar um mantenedor. Mas direcionalmente, o que você ia lá por intermédio do Alexandre Rossi, você ia até o zoológico e condicionava esse macaco? Não era intermédio do Alexandre Rossi, não. Eu mesmo. Assim. Eu comprei o ingresso lá do zoológico, fui lá e falei, quero adestrar os macacos aqui. E aí... Olha aí, você aí na cama aí, deitado aí, esperando. O cara comprou o ingresso e foi lá no zoológico. Fui no zoológico. E aí, por sorte, né, ou não, né, acredito muito que a gente cria a nossa sorte, né? Quando eu entrei no zoológico, dei de cara com uma veterinária que me conhecia, que conhecia meu trabalho. E eu não sabia que ela trabalhava lá no zoológico. Sim. Aí foi muito mais fácil, né? Porque ela, na hora que eu reconheci ela ali, eu falei, poxa, eu queria adestrar os animais aqui dela. Vou falar com a bióloga. Aí a bióloga topou, aí porque eu já tinha um ponto positivo com essa veterinária, né? Então, sim. Eu adestrava os animais de uma amiga dela, então ela gostava bastante. Mas só para enfatizar, hoje quem quer ter um macaco precisa ou comprar de quem já comprou do Wilson, que tem lá... Que vai ser um macaco mais velho, né? Hoje, assim, vai ser um macaco... Mais perigoso ainda. Mais de 2 anos. Sim. Ou abrir um empreendimento de fauna. Isso que é um mantenedor, um zoológico, um criador conservacionista, alguma coisa desse tipo. É o único jeito. Se tiver um cara falando, o animal é microchipado, tem nota fiscal, não sei o quê, filhotinho, desconfie não, vai ser mentira. Só se o macaco for adulto aí e... entre em contato com pessoas que entendem para você não ser enganado. Não entre pela emoção e saia comprando macaco, porque é bonitinho. Não. Gente, eu tive macaco. É terrível cuidar de macacos. Aí, eu arrisco dizer que eu sou o cara que mais tomou mordidas de macaco no Brasil. Entra no Instagram dele, tá lá, @André Poloni, você vai ver. E tem lá explícito lá as mordidas que você já tomou feio, né? Tomou ponto. Essa foi a última aqui, perto do meu braço aqui, ó. Estragou a tatuagem, mas eu tenho nas mãos. Eu vou deixar aqui o Instagram dele aqui embaixo no GC, para você entrar lá nas redes sociais dele, @André Poloni, tá bom? Isso até vem de encontro com o que eu quero te perguntar agora, o André, esse assunto, né? É que muitas pessoas enxergam esse mundo pet, elas amam os pets, né? Sim. As pessoas, 99% da população ama o pet de forma em geral. Mas poucas pessoas, pouquíssimas ou raras pessoas conseguem fazer disso um negócio, né? Exatamente. Conseguem transformar o mundo pet num animal. O que o André enxergou nesse mundo que as outras pessoas não enxergaram? Olha aí, pergunta estratégica aí.
Então, quando eu estava adestrando lá os animais e fazendo a faculdade de veterinária, que era o meu suposto sonho, né? Na verdade, o meu sonho era trabalhar com animais. E a veterinária era tipo assim, é algo mais formal, né? Ali, se você parar assim para pensar assim, pô, o cara que quer trabalhar com animais, ele quer ser veterinário, porque imagina que se pressupõe-se que veterinário é um profissional bem sucedido, né? Exatamente. Né, mas isso não é a realidade, tá, gente? O veterinário que ganha dinheiro, né, na maioria das vezes, é um empreendedor que tem uma clínica ou um hospital veterinário, alguma coisa desse tipo, né? E é óbvio que tem os especialistas que acabam ganhando tal, né? Fazem serviço de volante, tudo. Mas assim, quando eu estava na veterinária lá, fazendo a faculdade, eu tinha acabado de comprar um carro zero. Você fazia lá em Jacareí? Comecei a ir em Jacareí, não, São José dos Campos, que é do lado, e aí eu transferi para São Paulo. Tá. Aí eu estava adestrando cães e outros animais aqui em São Paulo e ia para a faculdade. À noite. Eu tinha acabado de comprar uma Tucson Zero, né, na época. Nossa, na época que aí eu chegava exatamente, na época eu chegava na faculdade de Tucson Zero que estava quitada já, tipo assim, não peguei financiamento, né? Eu paguei ali praticamente à vista. E aí eu chegando na faculdade e eu via lá os professores reclamando da profissão veterinária. Todo mundo falando que não ia dar dinheiro. O veterinário não ganha dinheiro. Era isso e aquilo. Aí eu pensei assim... Tem muita gente fazendo. Eu pensei, cara, para eu ser um bom profissional como veterinário, eu vou precisar andar muito. Vou precisar percorrer remar bastante. Exatamente. Agora, para eu ser reconhecido como um bom adestrador, estava fácil. Não só porque eu já era bom, mas porque não existiam muitos profissionais. Eu estava nadando ali escassos, é verdade, né? Estava nadando no Mar Azul. Isso mais ou menos em que ano, assim? Deixa eu ver. 2007, 2010? Quase uns... O que? Eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 39. Na época eu tinha... Então 20 anos atrás? Quase isso. 2007, quase isso. Tô falando dessa época, 2006, por aí. 2007. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, o que eu estou investindo com a faculdade de veterinária e o tempo, né, não investindo só em dinheiro, mas o tempo, porque eu tinha que fazer a faculdade, eu tinha que parar, deixar de atender clientes, né? Então, tipo, isso é bom para as pessoas que estão ouvindo, né? Desculpa te interromper, mas é que as pessoas acham que para você ser bom numa coisa, as famílias estão espelhando que o filho, ou a filha, ou o adolescente tem que fazer uma faculdade. Ouve isso, né? Porque não tá ligado uma coisa a outra, né? Eu coloquei na ponta do lápis. Eu ia gastar 5 anos só para ser veterinário. Só para ser veterinário. Então, fora a especialização. Sim. Só para ser o investimento de materiais e tudo, né? Abrir uma clínica. Até abrir uma clínica, se for o caso. Aí, 5 anos. O que eu ia deixar de atender de clientes para ser veterinário. Porque, tipo, durante a faculdade ali, na hora que eu estava estudando, eu conseguia pelo menos atender mais 2 clientes. Sim, verdade. Ou treinar animais na minha casa. Óbvio. Então, se eu estou fazendo faculdade, eu não posso, né, conciliar as duas coisas. Com certeza. E aí tinha um estudo em casa. Porque não é só você fazer a faculdade. Você tem que ir para sua casa, tem que estudar. Fazer estágio, estudar, trabalho, então, TCC, entendeu? Trabalho em grupo. Estudar para a prova. Então isso era um investimento muito alto, porque o que eu deixava de ganhar e o que eu tinha que pagar, porque eu estudava no Morumbi ali, então tinha que pagar estacionamento. Aqui em São Paulo. Tinha que pagar estacionamento, tinha que pagar faculdade, aí tinha a alimentação. É verdade. Então eu tinha um gasto muito alto, aí eu virei o jogo, falei assim, não, quer saber? Eu vou realmente investir no adestramento. Eu vou fazer cursos com os melhores adestradores. Você falou assim, eu vou refinar o que eu já conheço, aquilo que eu já domino, né? A arte que eu já domino, que é do adestramento, né? E vou me refinar nessa área. Aí você foi em busca disso. Aí eu falei, eu quero investir em adestramento. Mas aí teve um pulo do gato. Foi nessa época que eu descobri que o que me tornaria um adestrador de sucesso não era o conhecimento técnico.
Eu fiz Era cursos com... conhecimento prático. Não, eu fiz curso com o Attilas Kukalek, que para mim é um dos melhores adestradores do mundo. Eu fiz curso com a Michelle Pollitt, que é uma das adestradoras também melhores. Fiz com o Chris Biro, entre diversos Trabalhou outros. com o Alexandre Rossi. Sim, com o Alexandre Rossi. E eu aprendi técnica. Não, se eu não me engano, também você foi citado num trabalho também nos Estados Unidos. Trabalho científico. Trabalho em alguns. científico de um papagaio. Sim, da Irene Pempenberg, que treina os papagaios lá para se comunicar. Mas eu entendi que, tipo assim, o conhecimento técnico não ia me dar o sucesso. O conhecimento técnico não me dá o sucesso. O que dá o sucesso para a pessoa é você saber sobre o pulo do gato, como tratar as pessoas, como fazer o marketing, como você valorizar seu negócio, como você conseguir clientes, indicações. Fazer uma abordagem, sabe? né? E como você conseguir valorizar aquele seu conhecimento técnico. Porque adestrador tem de monte, né? Isso. Tem uns montes, né? Exatamente. Como eu vou refinar isso, né? Como que eu vou transformar isso num high ticket? Como que eu vou oferecer um diferencial do meu serviço, do meu trabalho, né? Isso, e é isso hoje que eu faço, né? Hoje eu ensino profissionais a não só a terem o conhecimento técnico, mas também conseguir traçar uma trajetória, conseguir captar clientes, conseguir valorizar o serviço, conseguir, de fato, se inserir no mercado como um bom profissional. Muito legal a sua história, André. Você está se inspirando, quer ser um adestrador. Olha aí, se inspirar nessa história, André. André, tem uma perguntinha bem técnica aqui, ó. Trabalhar com animais exige mais o lado emocional? Você vê muito nego emocionado aí hoje. Esse mercado pet hoje está muito sazonal, né? Com o lado emocional. Ou exige mais o lado empresarial racional? É uma boa Qual pergunta. que é a diferença? Explica aí pra galera. E qual lado exige mais? Isso é uma boa pergunta, porque assim, primeiro, para você trabalhar com animais, você tem que ter o conhecimento técnico ali que é muito mais racional, né? Um animal faz alguma coisa que você quer, você na maioria das vezes precisa recompensar, e quando ele faz o que você não quer, né, o que você não deseja, ou você ignora ou você pune, né? E quando entra na punição, para gente que ama animais, isso é muito triste. A gente Dói, não né? quer. Todo mundo fica Eu não quero. punir um... Eu não quero assustar o cachorrinho, não quero ter que jogar um jatinho de água no focinho dele. Não quero fazer um barulho com a garrafa. Não quero fazer um barulho com a garrafa, entendeu? Não quero fazer isso. E óbvio que tem outros adestradores que têm uma linha bem diferente, né? Que já usam, usam de outras técnicas aí para outros recursos. Mas assim, se você... esse é o nosso maior empecilho, porque assim, se a gente ficar pensando só na emoção... de tipo, ai, tadinho, ele vai ficar com medo agora, a gente não resolve o problema. Mas se você pensa na parte técnica, se você entende... deixar ele sem comer, eu vou ter que privar ele num quadrado. Isso são... 99% das pessoas que vai assistir vai se identificar, porque eu também... assim, a gente nunca deixa assim, sem comer, né, para deixar o bicho com fome, mas, por exemplo, assim, o que o dono já não consegue, eu falo assim, não dá petisco. Dá a ração normal, quanto que tem que dar, mas não dá o petisco. Não dá o ossinho que ele gosta, não dá a tirinha de carne que ele gosta, não dá um negócio que ele gosta muito. Você quer ver o pior? Quando tem 2 cachorros. Aí eu falo assim, um fez xixi no lugar certo, você dá o petisco só para ele, o dono já não consegue. É verdade. Tadinho, o outro vai ficar com vontade. Que dó. Humaniza esse sentimento, né? Mas assim, quando o adestrador... passa essa fase, né? Passa esse estágio de eu entendo que precisa... Mas você passou por esse lado emocional também. Sim. Você me contou em off que você teve um cachorro lá que foi o Poodle, que você tinha uma, como fala, ansiedade de separação, né? Depois ele vai explicar, na sequência ele explica o que é ansiedade de separação você tem com o seu animal, mas terminando. Desculpa. E aí, quando você passa dessa fase de, poxa, eu entendo, eu tenho que dar bronca, isso é necessário, né? Eu tenho que ignorar o animalzinho, isso é necessário. Aí a gente entra por um outro obstáculo, que é convencer que o dono precisa fazer isso também. O dono também precisa ser privado. Não é só a gente, sabe? O dono também precisa ser o dono precisa dar bronca no cachorro, se necessário, né? O dono precisa ignorar o animal. O dono
precisa dar o petisco só porque acertou. Né? E isso é o lado difícil do adestramento, porque a gente, contrário do que as pessoas pensam, a gente ensina o cachorro e muito mais os proprietários. Eu acredito que você consome Essa é a função. mais o proprietário do que em si o animal, né? Porque Sim. o proprietário tá com uma ligação de afetividade. Muitas vezes o cachorro é o filho dele, é o bicho que ele ama ali, não sei, ou a ave, né? E aí dói muito, né? Como dói para você corrigir um filho, né? É um processo normal. Então as pessoas estão ligadas mais no lado emocional. Estão muito ligadas no lado emocional. E hoje, né, em dia, se a gente pensar da evolução dos cães, né, com o ser humano, a história deles com o ser humano, antigamente, lá nos ancestrais, lá, eles viviam, né, sempre próximos, os lobos viviam próximos aos humanos. Sim. Foram se aproximando, foram convivendo ali em volta da aldeia ali dos humanos, né, das residências, depois foi chegando mais próximo ali das residências, então foram vivendo no quintal e atualmente o cachorro dorme na cama, né, com o cara. Então assim, se a gente parar para pensar, foi de fato domesticado esse animal e ele tem uma dependência não só física, mas praticamente emocional, né? De alguns cães tem uma dependência emocional de Explica seres para quem está humanos. assistindo aí a gente, o que é essa ansiedade de separação que todo mundo fala e quais os danos que isso pode acarretar? É importante assim a gente dizer, porque assim, as pessoas tratam a ansiedade de separação como um problema comportamental. Eu trato ela como uma característica comportamental. Tá. Então, porque assim, a gente não pode considerar que o gato ele tem agressividade por roedores, né? Ele tem agressividade para os pássaros. Isso não é um problema, isso é uma característica, né? Sim, Então, instintiva. é instintivo, exatamente. Sim. Mas os gatos vivem como na natureza? Solitários. Na natureza, sim. Sim. E os cães vivem como? Sempre em grupo. Sempre em bando. E o que limita o grupo? Não é uma barreira física. Não tem uma grade, não tem Não tem uma separação física. Não tem uma barreira física que force os cães ficarem juntos. É uma barreira emocional, é uma barreira ali que está na cabeça do animal. Ele quer ficar perto dos outros indivíduos por instinto, sabe? É algo que é nato dele. Ele nunca quer viver sozinho, ele faz tudo em grupo, ele se aquece em grupo, se alimenta em grupo, caça em grupo, tudo que ele faz se protege em grupo, ele faz junto com outros indivíduos. Aí quando você tira um animal que ele, por natureza própria, quer conviver com alguém, né, com Sim. algum indivíduo, Sim. e você coloca ele dentro de um grupo de humanos, ele acaba aprendendo que ele faz parte daquele grupo, e que ele precisa daquele grupo para se aquecer, para fazer tudo. O animal me vê como parte do bando dele ali, do grupo dele. É isso? Essencial, parte Os essencial membros para a da vida. família. E o maior problema disso é que animais que vivem em grupo, eles vivem em grupo 24 horas por dia. Eles não vivem em grupo. Vou sair, Vou vou um sair, rolezinho não ali existe. sozinho. Fica aí que eu já volto. Fica aí que eu já volto, vou caçar pra nós. Não existe isso. Não existe isso. Então, assim, são coisas que o ser humano não entende, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. Você tem um gato, como eu estava explicando, o gato ele caça. Sim. Como você faz com um gato que caça? Sabe? Você tem que controlar esses instintos dele desde sempre, se você não quiser que ele coma, né, o seu passarinho. Tem um amigo meu que tem um monte de passarinho. Sim. Ele nunca vai poder ter um gato na casa dele. Nunca. O passarinheiro nunca vai poder ter um gato lá, que senão vai comer tudo. E se tiver, vai ter que ter uma barreira física para proteger, né? Tem que impedir o animal de exercer o instinto dele fisicamente. O limite. Você não pode dar mole e deixar o gato junto lá com Ou o seja, para quem passarinho. está querendo empreender, gente, o mundo animal é muito complexo, né? Você precisa Exatamente. aprender todas essas questões para você se adaptar e começar a empreender e olhar isso como um retorno financeiro. Não, Porque se você for olhar pelo lado emocional da coisa, meu... Tem adestradores que querem resolver esse problema comportamental, sabe? E fazem de tudo para resolver. A gente não consegue resolver de fato, a gente consegue melhorar, né? Mas é uma característica comportamental. Como você resolveria pega um gato e ensina ele a não caçar mais rato e não caçar passarinho? Poxa, isso é a natureza dele, sabe? O que ele vai fazer então? Como que você vai brincar com um gato de caça e mostrar para ele que ele não pode caçar o seu canarinho?
sabe? Não faz O André é autor de vários cursos aí. André, dá para ganhar uma mega grana, né? Para quem tiver disponível, para quem quiser, para quem gosta, quiser refinar seu conhecimento, com esse mundo pet. O cara consegue hoje ser passeador de cães, ou ter um hotel para cães, né? Hotelzinho, hospedagem, creche, né? Também, ou ser adestrador, né? Dá para ganhar uma boa grana com isso? O cara consegue levantar, o cara que tá em casa aí, ou o cara que já é adestrador e não tá conseguindo atingir um público, o cara consegue tirar uma boa grana disso? Consegue. Eu vou falar mais. Aquele cara que é esforçado, que ele não tem renda nenhuma. Vamos pensar, o cara não tem renda nenhuma, zero renda. E ele quer ter dinheiro trabalhando com animais, né? A primeira coisa, a pessoa tem que gostar de animais, porque senão você não vai ter sucesso. É o primeiro princípio. Você não vai conseguir, você vai ganhar dinheiro, mas você não vai conseguir crescer, porque você vai acabar se estressando, você vai acabar fazendo coisas que não vai te dar um bom retorno. Correto. Então assim, o que acontece? A pessoa pode começar passeando com o cachorro. Ela começa passeando com o cachorro. E já dá para ganhar uma boa grana com isso. Já, a pessoa, sei lá, eu acho que aqui em São Paulo, pelo menos, a pessoa faz uns 20, 30 reais por passeio. Por passeio? Por passeio. Bota Vamos aí. supor que ela faça 25 reais o passeio, se ela pegar 4, são 100 reais no dia. 100 reais no dia. Entendeu? Sim. 4 cãezinhos, ela faz de uma só vez. Ela passeia com os 4 cães de uma vez só. Se ela ficar 1 hora, 100 reais por hora. Se trabalhar 8 horas, são 800 reais no dia. 8 horas de trabalho, 800 reais por dia. Não, mas se aumentar a quantidade de cachorro também, se ela pegar uma pessoa e pagar 20 reais para essa pessoa e ganhar 5... E nem precisa de muito marketing para isso, né, gente? Porque você pega o cachorrinho, você já começa a passear, as pessoas... O que dá dinheiro... O que dá dinheiro é resolver problemas. O cara tem um problema. Aí, anota essa dica. O que dá dinheiro é resolver problemas. Resolver problemas. Porque se você vai ensinar o cachorrinho da pessoa senta, deita, dá patinha, a outra rola, faz bonitinho, ou qualquer coisa desse tipo, dificilmente você vai conseguir valorizar esse trabalho. Quanto você pagaria para eu ensinar seu cachorro a sentar, deitar e rolar? Difícil, né? Não, fala um preço. Fala assim, 500 reais você pagaria? Pagaria 500 reais. R$1.000. Senta, deita e rola. Não. R$1.000 não. Agora vamos pensar num cenário. Você está lá casado, tem 2 filhos e uma esposa, né? E você tem uma empregada que você gosta muito. Certo. Então são ali, tem uma família ali legal. E aí você compra um cachorrinho para os seus filhos, para suas filhas. Tá? Para a família. Aí o cachorrinho começa a fazer xixi fora do lugar, latir demais, roer seu sofá, caro. Né, seu sofá que você pagou aí uns 10 mil reais aí. Tem aquele imprint com alguém da família lá, tipo, eu não posso chegar perto do meu filho ou da minha mulher que ele quer me avançar. Tá dando diversos problemas. Aí a empregada tá querendo se demitir porque ela não aguenta mais limpar a sujeira do seu cachorro. Cocô no tapete, no carpete. Você tá querendo mandar o cachorro embora, mas sua mulher já não quer porque as crianças estão chorando. Quanto você paga para eu resolver isso aí? Agora eu pago 5K. Deu para entender? Então, assim, para mim, o que o empreendedor tem que pensar quando vai trabalhar com isso, né, empreender nisso, é tipo, que problema você resolve? Você tem um cachorro que ele tá dentro da casa, no apartamento da pessoa, que ele está destruindo o apartamento, que ele precisa fazer exercício físico e xixi na rua. Você é um passeador, você resolve essas duas coisas. Sim. Entendeu? Você faz o exercício físico e faz o cachorro fazer xixi na rua. Ainda socializa, aí você começa sem muita obrigação a adestrar o cachorro da pessoa. Faz ele indiretamente. Ensina ele a andar na coleira, ensina ele a socializar com outros cães. E, gente, quem vai entrar nesse ramo não precisa nenhum equipamento especial. O equipamento é ele, né? O próprio proprietário fornece esses equipamentos, né? Você pode pedir. Exato. Então, assim, você mudando o jeito de oferecer esse serviço, você já ganha. Pensa só, o cara só passeia com o seu cachorro. Ele sai com o seu cachorro, dá uma volta no quarteirão ali, vamos pensar aí que vai gastar 1 hora aí. Fica 1 hora passeando com o seu cachorro e te devolve. Você vai pagar X para ele. Agora vamos pensar na situação. O cara vai, pega o seu cachorro, mesmo cara, só que ele vai levar para uma matilha
e vai falar que ele está socializando. Ele não vai falar que ele está ganhando 5 vezes mais nas suas costas. Não, ele vai socializar seus cães. Além de passear, eu vou socializar seu cachorro. E aí ele vai, na hora que sai da sua casa, ele vai compartilhar com você a localização, para você ter certeza onde seu cachorro está, se caso você queira fiscalizar, para você ver que o seu cachorro está em movimento, não está parado enrolando numa praça. E aí o cara vai, recolhe as fezes do seu cachorro, tá? E te dá um feedback. Olha, fez cocô e estava normal. E aí quando ele vai te devolver o cachorro, né, ele sempre toma cuidado durante o passeio dar água para o cachorro, temperatura. Olha, hoje eu vou fazer um caminho diferente, porque exatamente. Aí ele vai te devolver o cachorro, ele limpa as patinhas do seu cachorro para não sujar a sua casa, porque o cachorro veio da rua. Passa um lencinho umedecido no pelinho do seu cachorro para tirar as lambidas babas dos cachorros que ele brincou. Se ficou sujo o bumbum do cachorro, ele vai limpar e ele te entrega. Esse daí, o primeiro cobrou X. Esse segundo vai cobrar quanto? Um pouco mais. X mais 2X. Entendeu? Então, existem meios de você ganhar dinheiro. Então, você pode traçar esse caminho, né, para poder começar a empreender. Aí, paralelo a isso, você recebendo mais... a gente consegue empreender muito nesse mundo pet. Consegue. Né? Que as pessoas estão condicionadas a... vou pegar lá, vou dar uma volta no quarteirão, entregar o cara cobra R$20 por cachorro. Ele pega 10 cachorros no dia, R$200. Ele investe aí num curso de adestramento, ele consegue pagar um curso de adestramento. Fácil. Os meus cursos é 12 vezes, sabe? Dividido em 12 vezes. Mentoria também em 12 vezes. Tá tudo na Hotmart? Tudo na Hotmart. Tem vários cursos lá, entra lá na Hotmart, lá tem os cursos do André Poloni lá. E aí o cara começa a aumentar o conhecimento, porque assim, você só não é quem você gostaria de ser, porque você não sabe o que você deveria saber, entendeu? Olha exatamente aí. Isso. Então, se a pessoa começar a aprender, estudar, ler livros, acompanhar profissionais que ela admira, se qualificar, a pessoa pode ter outros serviços, né? Se a pessoa, por exemplo, assim, eu não acho que é vantajoso o passeador, ou o adestrador, ou o banhista, quem trabalha com animais, mesmo veterinário, morar num apartamento. Eu não acho isso vantajoso. Sim. Porque se a pessoa morar numa casa, em uma casa espaçosa, ela consegue ter um braço ali de hospedagem. Ela consegue fazer, o adestrador, ele consegue fazer um treinamento intensivo na casa dele. Ele consegue, vamos pensar aí que o cara fique, ele vai trabalhar passeando com o cachorro. De segunda a sexta, aí chega sexta-feira, sabe o que ele faz? Leva uns 10 cachorrinhos para ficar na casa dele. Aí ele cobra R$100 o dia. Aí ele vai ganhar quanto? Vai dar R$1.000. No sábado, R$1.000 no domingo. Só que, aí já são mais R$2.000, certo? Certo. Só que esse cara é bom, ele foi lá no banho bom para cachorro, fez um curso lá com o Gilvan e a Adriana e aprendeu a dar banho no cachorro dele. E aí ele vai entregar o cachorro de banho tomado na segunda-feira. E aí que ele está com 10 cachorros, vamos colocar aí que ele aumentou pelo menos de 50, R$70. Eu acredito que ele ganhou pelo menos 50% na diária. Se ele cobrava só para ficar lá 100, com banho tomado, 150 é justo. Entendeu? Vai entregar com banho tomado. Aí tem o transporte, porque vai levar para a pessoa também. Tem o tax dog. Entendeu? Que ele já pode cobrar aí um valor por KM aí, sei lá quanto é a média aí, 15, R$10 por KM, entendeu? Sim. Então, assim, o cara consegue empreender, tipo, só no final de semana, o cara fez quase 3 mil, cara. Fácil. Só no final de semana. Então, o cara ganha dinheiro de domingo a domingo. Olha aí, gente. Entendeu? Que dica. Todo mundo aí. E aí, o que acontece? Daí o cara fala assim, mas daí eu não vou ter vida. Mas só com o dinheiro que ele ganhou no sábado e domingo, ele contrata uma pessoa para cuidar dos cachorros dele ali na casa, de dar banho, de fazer um vídeo, né? Que daí entra naquilo de lá de novo, de você valorizar o seu serviço ali na sua casa, de dar uma volta com o cachorro do cara, e enquanto você ganha dinheiro ou descansa. Entendeu? Ou seja, para você que está focado no negócio, está precisando desenvolver um negócio, ou ter um negócio voltado para o mundo pet, ouve essas dicas aí que são valiosas, cara.
O cara contrata uma pessoa para ficar ali na casa dele ali, cara, se você der R$200 para uma pessoa aí que está começando, para um estudante de veterinária, por exemplo, que vai saber cuidar dos cachorros, sabe? Final de semana eu preciso de uma pessoa lá só para ficar com os cães da hospedagem, vai limpar xixi, cocô, brincar com eles e tal, por, sei lá, 6 horas ali, meio período. Quanto dá para arrecadar num fim de semana, entendeu? gente? Fora na semana. O cara pagou 200, faturou 3 mil. 3 mil. Entendeu? Fácil. Então... Gente, o papo tá bom demais aqui, né? Pô, eu me sinto honrado. Obrigado por ter vindo aqui hoje, André. Pô, que honra estar aqui. Mas a gente não pode pular esse episódio aqui sem antes falar de uma polêmica. Uma polêmica que tá rolando aí na internet. Tá envolvendo o seu nome, tá envolvendo o seu serviço, tá envolvendo o nome de um biólogo aí, né? Você tá sendo acusado de algumas coisas aí, né? De apropriação. Tá sendo acusado de entregar um bicho um macaco para ambiental. Eu gostaria muito que você falasse sobre isso que está acontecendo aí hoje na internet, por que você está sendo acusado, o que está acontecendo de verdade, para quem está em casa saber aí, ouvir seu lado aí, sua versão do que está acontecendo aí com esse macaco cato, né? Como diz o biólogo. Sim. Cato, como diz o biólogo lá. Né? Biólogo Henrique. Biólogo Henrique. Um abraço, biólogo Henrique aí. Então eu gostaria de estar aqui aberto aqui para você falar o que está acontecendo aí, para você esclarecer para quem está te assistindo. O que acontece, mas eu só estou falando, primeiro assim, eu só estou respondendo isso daqui na internet porque o pessoal já está tornando público isso, porque esse é um tipo de assunto que a gente não tem que resolver na internet. A gente não tem que jogar na internet, porque vira uma discussão fútil, sabe? Fútil. Quando eu quero resolver um problema, não é pela internet, né? A internet a gente faz para querer mostrar para as pessoas. A internet é bem isso, é divulgação. Sim, concordo. Então, assim, eu acredito que a Camila, né, que está me acusando de maus tratos, que está me fazendo diversas acusações, né, especulações sobre minha pessoa, ela não quer resolver, ela quer me difamar. E foi isso que ela deixou bem claro quando ela me mandou áudios. Tem saído em vários noticiários aí, sim, né? Para o biólogo Henrique, o Henrique inclusive postou áudio dela, né, falando que ela quer me prejudicar, né, que quer prejudicar, se eu não me engano, tá lá na live que ele fez. Sim. Mas o que aconteceu foi o seguinte, existia um casal, né, a Aline e a Camila, que compraram um casal de macacos, né, um macho e uma fêmea, a Isis e o Catu. Compraram 2 macacos. Compraram de maneira ilegal. Tá, os macacos eram ilegais, não compraram do Wilson. Não compraram do Wilson, compraram do tráfico. Ok. O animal do tráfico, para quem não sabe, ele é retirado à força da mãe dele, ele vem com diversos estresses pós-traumáticos, porque dependendo do jeito que foi retirado, dizem que matam os pais, né? A gente Todo não mundo sabe fala exatamente. que é tirado de feio, uma forma muito brutal. Não é bonito. Não é bonito. Tá? Assim, diz... Pra quem não sabe, o filhote de macaco fica grudado na mãe, né? Fica grudado. Pra tirar ali... Ela não entrega assim, né? Não entrega. Pega meu filhinho aqui. Não, muitas vezes o que dizem que matam a mãe, né? E aí, elas compraram do tráfico ilegal. Ok. Né? Segundo elas, foi um engano, foram enganadas, né? Mas assim, você tem um carro que custa 100 mil, você está comprando por 20? Tá, mas tudo bem, a pessoa pode... comprar uma BMW por 20 ou por 100k? Entendeu? Tudo bem, vamos supor que você é o Maz e eu sou o Tecar e eu quero fazer propaganda da minha loja. Eu falo, Maz, para você eu faço por 20. Não, né? tudo bem. Como o Wilson fez comigo. Quando fui comprar o macaco, ele fez um preço muito mais acessível por conta da divulgação, por conta da parceria. Mas não é o que está acontecendo. Exatamente. Então, assim, elas compraram e me chamaram para atender elas, para dar consultoria, né? Eu dou consultoria para quem quer melhorar a qualidade de vida dos animais, para quem quer adestrar eles, né? E aí me chamaram lá para fazer esse atendimento. Quando eu cheguei no atendimento, eu pedi para ver a documentação. E eu verifiquei que a documentação era uma documentação falsa. Então alertei elas, falei, olha, essa é uma documentação falsa, não é documento do Wilson. E aí elas falam, poxa, o que tem que fazer? Então, o que a gente faz? A gente não quer desfazer deles. Eu falei, ó, tem 2 opções, né?
Não tem 3, só tem 2. Uma é você entregar o animal para ambiental, chegar lá, falar, olha, fui enganado, e para quem quer fazer isso, isso não gera nenhuma multa, tá? Isso é a mesma coisa. Não gera nenhum problema. Nenhum problema. É a mesma coisa você que tem uma arma aí na sua casa ilegal e quer entregar. Não vai dar nada. Você vai estar entregando. Só que, né, você não vai sair da sua casa para a delegacia, né, portando a arma. Então você tem que fazer isso de uma forma correta, né? Chamar a polícia, avisar que você quer fazer isso, ou avisar que você vai levar para estar tudo registrado, né? A mesma coisa acontece com o macaco, né? E aí eu falei, ou vocês entregam, certo? Ou se vocês quiserem ficar, vocês têm que fazer um boletim de ocorrência, dando nome aos bois, falando, ó, essa fulana vendeu, comprei, tá aqui, comprei dela, ela que é a traficante, a gente foi enganada, tá? Porque não adianta você falar assim, comprei, mas cadê o contato? Não sei. Não adianta essa história, né? Eu peguei. Onde tá? Não imagino. Tem o contato, não tem o contato. Não, aí você vai ser o culpado. Então, assim, elas decidiram fazer essa segunda opção. Foram lá, fizeram o boletim de ocorrência e pediram o fiel depositário. O que é o fiel depositário? A Camila e a esposa dela. Isso. O fiel depositário, gente, não é você legalizar o animal. O fiel depositário, o animal nunca é da pessoa. Se você tem o fiel depositário de um animal, você só tem o direito de cuidar dele para a União. Animais vindos do tráfico ou animais da natureza, eles nunca serão nossos. Eles sempre serão da União. Mesmo que eles entrem num zoológico, num mantenedor ou num criadouro, eles serão da União. Certo. E o empreendimento de fauna ou a pessoa só vai ter o direito de cuidar do animal. Beleza. Entendeu? Então, assim, elas conseguiram... Ou seja, elas conseguiram, fizeram o fiel depositário. Fiel depositário. Para cuidar do animal. Mas a Isis, né, devido a esses problemas, né, de animais que vêm do tráfico, ela apresentava muito mais problemas do que o catu. A Isis era a macaca fêmea dos 2 macacos que elas compraram. Isso, ela apresentava muito mais problemas do que... Ela tinha compulsão normal. Você vai ter um bicho, né, não que isso seja adequado, mas é comum. Tá. Então, assim, o animal está em cativeiro, provavelmente ele vai ter uma compulsão. Ela pode não estar muito, né? O problema vai ser o excesso ali. Sempre agora, por exemplo, como acontece aconteceu com a Isis, né? Ela se mutilava. Ela, devido ao estresse, óbvio que devido também ao manejo errado delas, né? Até mesmo por isso que elas estavam me procurando, né? Então a Isis estava agressiva, ela se mutilava, ela arrancava ali na base da cauda ali, ela arrancava a casquinha do machucado e ficava, cara, um buraco gigantesco ali. Mas isso é por falta de manejo. Quando elas foram para minha casa, elas pararam com isso. Por quê? Porque o recinto em casa tem cascata, tem areia, tem enriquecimento ambiental. A gente sempre varia a alimentação e a compulsão está muito ligado também à dieta. Porque se você dá comida à vontade para o animal, se eu consigo alimento fácil, eu vou ocupar meu tempo com outra coisa. Haroldo, o que seria mais saudável? Eu dar um pote de amoras para o macaco ou deixar que ele busque amora na árvore? Não precisa nem responder, né? A gente sabe. Então, se a pessoa pega a frutinha toda cortadinha tal, e dá para o animal, o animal vai pensar assim, o que eu vou fazer agora? Vou cutucar meu rabo. Ou seja, os macacos foram para lá e você melhorou a qualidade de vida deles. Ficaram lá por 5 anos. 5 anos. 5 anos ficaram na casa. Nesse tempo, a Camila, que é quem me acusa, né, sobre essas coisas, ela foi visitar 9 vezes. Eu tenho tudo registrado aqui, 9 vezes. Durante 5 anos, foi praticamente, não chegou aí 2 vezes por ano. Exatamente. Então, aconteceu que no primeiro ano, segundo, ela foi com mais frequência, e aí depois não, diminuiu. E então ela ia para visitar quando tinha um evento, que ela é de outra cidade, quando tinha um evento próximo lá de casa, aí ela aproveitava para passar lá para visitar, entendeu? E assim, quando chegava lá, o macaco gritava por ver ela. Mas não é porque você já teve macaco, você sabe. Sim. Ele grita porque tem afinidade com a pessoa. Óbvio. Entra uma pessoa estranha, que ele tem afinidade. O Gilvan
né? Os macacos, quando vê ele, gritam, não sei porque eles gostam do Gilvan. Exatamente. Muitos gritam porque gostam da pessoa, mas não tem nada a ver Exatamente. que tem afinidade, dependência emocional, nada disso. Sim. Então o Catu, por ser um pouco mais sociável, ele ficava feliz, via ela, e a Isis não ia de jeito nenhum. Não ia de jeito nenhum. Resumindo a história, a Aline, que era a responsável legal, né, que tinha o fiel depositário no nome, quem bancava tudo. Todos os recibos que eu tenho, tudo em nome da Aline, nenhum em nome da Camila. Ok. Tá? Com exceto um que eu vou explicar depois. E aí, o que aconteceu? A Aline teve alguns problemas pessoais, de saúde e financeiro, e falou, André, não posso mais ficar com esses animais. Você quer para você? Ela me ofereceu os animais. Eu falei, Aline, querer eu até quero, mas eu não posso. A gente não pode, ela não pode transferir o fiel depositário para outra pessoa, não pode, está lá no fiel depositário, intransferível, sempre intransferível. Então, ou seja, se a pessoa não quiser mais, ela precisa entregar num órgão ambiental, tá? Não é IBAMA, entregar num órgão ambiental, que pode ser Polícia Ambiental, pode ser qualquer órgão, IBAMA, CETAS, CRAS, delegacia, qualquer órgão ambiental. Mas não pode ficar com a pessoa, tem que voltar para a União. E aí eu falei assim, olha, Aline, eu tenho que entregar ele, então, na ambiental, eu não posso ficar. Eu falei, eu posso tentar, o que a gente pode fazer, abrir um processo, que é o que eu estava fazendo, para poder ficar com esses animais. Correto. Certo? E aí estava muito difícil, isso é burocrático, e a gente que trabalha com a mídia, né, fica muito exposto, e é algo muito difícil, né? Então, porque é muito interpretativo. Se a polícia vai lá na sua casa, você está com o animal lá e não tem o direito, é interpretativo, está errado, está em situação irregular, e você pode se dar mal, responder por aquilo. Mas eu estava tentando, né, falando com o pessoal da ambiental, eles já estavam cientes, tal, até mesmo porque eles já tinham me encaminhado outros animais para fiel depositário para ficar em casa, mas durante um tempo, né, não tem nenhum animal de fiel depositário que mora lá comigo, mas eu já ajudei assim, em ações da polícia, onde eles não tinham espaço para colocar os animais, eles deixavam comigo alguns dias e depois... Até dar o destino final. Isso, depois mandava. É só temporário. E o fiel depositário, ele é assim, ele é temporário, porque a pessoa não tem espaço lá, fica com você. E aí, beleza. 3 meses depois que a Aline desistiu dos animais, e nisso que ela desistiu, ela ficou me devendo R$5.000. Certo. R$5.000. Daí ela desistiu, eu falei assim, tá bom, Aline, então eu vou ver aqui, vou tentar conseguir eles, mas se eu não conseguir, eu entrego. Nessa, 3 meses depois, a Camila veio me procurar. E aí, como a Isis estava brigando muito com o Catu, eles chegaram até uma vez se machucar um pouquinho, o Catu machucou a Isis, eu mandei para um zoológico de confiança, né? A Isis, e se deu super bem lá, porque ela gostava de filhotes, lá ele tava. Falei, vamos tentar inserir lá. Eu tentei, não é que eu cheguei assim, a gente colocou, inseriu bonitinho, ela ficou muito bem lá. E o Catu estava muito bem em casa, porque ele ficava muito bem com o meu macaco. E aí, o que aconteceu? 3 meses depois que a Aline desistiu, chegou a Camila quis visitar o animal. Né? Então eu falei, olha, aconteceu isso, a Aline não quer mais, ela pediu para entregar para o ambiental, e elas vão separadas. Correto. Né? E aí a Camila falou assim, eu quero ele para mim, né? Eu quero o Catu para mim. Em momento nenhum ela quis a Isis. Ou seja, ela quis só o Catu, só o que estava bom. A só outra que tinha compulsividade, ela falou, não, essa dá muito trabalho. Aí eu peguei e falei, olha, você tem algum documento no seu nome? Porque elas eram casadas, estavam separadas. Ela falou assim, não tenho, só a Aline. Eu falei, vou ver o que dá para fazer então. Aí eu falei com o pessoal lá da Secretaria do Meio Ambiente, aí uma mulher lá da Secretaria, que é conhecida, falou assim, André, se ela assinar um termo de responsabilidade, se responsabilizando, né, pela parte civil, criminal, pela saúde do animal e tal, tudo bem, ela assinou, você leva. Só que se ela não assinar e você entregar o animal para ela, você é profissional.
Você está entregando um animal, um macaco adulto, para uma Sim. pessoa que nunca teve um macaco adulto. Porque quando ela levou para mim, os macacos eram filhotes. Lembrando que os macacos ficaram 5 anos. 5 né? anos. E ela estava querendo um macaco adulto. Certo. Que tem diversas cicatrizes aqui de mordidas que eu Sim. tomei ponto, macaco adulto. Tem na rede É social. perigoso. Ela falou assim, se você entregar sem ela assinar, você vai estar assumindo uma responsabilidade muito grande. Porque o macaco pode escapar e atacar alguém, pode atacar ela, Correto. pode, né, se machucar, Sim. que é o pior. A pessoa, eu não sei o que ela vai fazer realmente com o macaco, porque eu não conhecia ela, assim, né, pessoalmente eu não conhecia. O que me parece é que ela tem problemas psicológicos, né? Ela, Sim. nos laudos dela lá, ela citou que tem problemas psicológicos, que toma remédios e tal. Então você imagina um macaco para uma pessoa que tem problema psicológico, já não é muito Já não adequado. dá numa pessoa normal, né? Mas beleza, então eu falei, eu não quero assumir esse risco. Sim, E aí ela falou assim, tá bom, eu assino o termo. correto. E ela falou, você tem que pagar alguma coisa? Daí eu falei, olha, Camila, ele ficou aqui em casa um período, eu acho que seria justo que você pelo menos pagasse o custo que ele ficou, nem citei o valor do custo. Correto. Ela falou, não, porque o animal tá aí, tá sendo doado. Eu falei, tudo bem, aceitei. Cara, tá tudo aqui no WhatsApp aqui, se eu precisar Tá tudo provar, certo. tá tudo aqui, ó. Tô falando só o que eu posso provar. E aí ela pegou e falou assim, não, porque eu não vou pagar e tal. Eu falei assim, olha, então pague então só o que a Aline ficou devendo, que era devendo. 5 mil reais. Certo. Ela falou, tá bom, foi e fez o Pix, pagou. E aí, quando eu mandei a documentação para ela assinar, ela pegou e falou assim, não vou assinar desse jeito, eu vou mudar. Aham. E aí o advogado dela lá mudou, que tipo assim, eu era responsável, eu tinha que dar treinamento para ela gratuito. Daí ela falou assim, não, eu paguei você durante esse tempo todo. Não, mas ela pagou, e o detalhe, assim, o que eles pagaram, a Aline pagou, né? O que a Aline pagou esse tempo todo foi sempre 50% do valor que eu cobrava. Normalmente. Pra Normalmente. Sempre. E 50% para atender 2, ou seja, 25%. 25% de custo. Entendeu? Por quê? Porque, eu entendi o lado delas. Não tinha onde deixar o macaco, precisavam cuidar, os macacos estavam bem lá na minha casa, Correto. entendeu? Então, para mim, era um dinheiro que entrava também, né, que estava entrando ali, que legal, dava para eu cobrir alguns custos, né, da operação lá de cuidar dos meus animais. Sim. Então, eu falei, beleza. Aí, ela falou, ela queria que eu desse todo o treinamento, que desse toda a assessoria, sem cobrar nada a mais ainda, sabe? Daí eu falei assim, olha, não existe Não vai isso. rolar. E aí, na documentação, ela queria que eu me responsabilizasse pelos atos do animal. Se eu falei se eu deixei de falar para ela alguma coisa e isso acarretou tipo num problema ali para o animal, a culpa era minha. Falei, poxa, como que é assim? Mas aí eu tipo assim, pô, né? Se responsabilizar pelos atos do animal. Você não visou que não podia gritar com o macaco quando falar ele estava alto. assim, falar alto. Aí, cara, são muitas situações Sim. que não tem como você. Sim. Falei, Camila, não existe isso. Eu falei assim, não, você tem que assinar o documento que eu te mandei, senão não vai ter acordo, não vai rolar. Porque primeiro que eu já estava, né, me propondo a fazer algo que não era legal. Do normal, não era algo dentro do padrão. Dentro do padrão. Mas se ela assinasse, tipo assim, se ela saísse lá de casa e a polícia parasse, o problema é dela, não é meu. Sim, óbvio. Aí você imagina ainda ela sair de casa e sem documento assinado, falar que comprou o macaco meu por 5 mil reais, ainda ela mostra o Pix ali, fala que comprou, e eu não tenho nenhuma prova de documento ali que ela está se responsabilizando por tudo. Eu falei, não, Camila, não, você tem que assinar, senão não vai rolar. Ela pegou e falou assim, bem desse jeito, eu vou aí buscar o animal com ou sem assinatura. E aí isso para mim foi a gota d'água. Eu falei, não, isso aí não dá, desse jeito não dá. Eu falei assim, então vou fazer o seguinte, então eu já não vou mais tentar ficar com o animal, eu não quero briga, eu estava tentando fazer o bem para o animal, porque a gente sabe que quando vai para o CETAS vai para um lugar que não é legal. E eu falei, não, Camila, então se é assim, eu vou entregar ele na ambiental. Aí ela pegou e falou assim, você está me forçando, você está tipo me coagindo a assinar. Eu falei, pô, então nem agora, nem se ela assinar, eu vou entregar para ela, porque é fácil, ela assina e fala assim, ele me obrigou a assinar, mas aquele documento não vale nada, né? Sim. Aí eu peguei e falei assim, olha, quer saber? Não quero mais briga, chega, e entreguei na ambiental.
E aí deu no que deu. Ela começou a acusar de Distorcer milhões toda a de coisas, situação. distorcer tudo o que aconteceu, sabe? Falar que eu devolvi o Pix. Aí ela falou, e o Pix, né? Que eu fiz. Pix Eu foi falei assim, me devolvido. passa aí o Pix. Só que ela, espertinha, do jeito que é a manipuladora, eu falei para ela, passa o Pix. Aí ela sabia que eu ia fazer o Pix para ela. Eu pedi o Pix. E se você ver na conversa do WhatsApp, você vai ver o tempo ali. Nessa ela falou, já mandou uma mensagem assim, eu vou te processar, vou te denunciar se você não me devolver o Pix. E eu tava fazendo o Pix e devolvi para ela, né? Sim. Não devolvi porque ela falou que ia me... Sim. Nossa, mas ela, cara, criou Criou um cenário. Ou seja, resumindo, sabe? Ela só fez mal pro macaco. Só fez mal pro animal. Só fez mal pro macaco. Depois disso, né, depois dessa briga toda, uma advogada tentou intermediar a situação, só para finalizar o assunto. Sim. E perguntou para mim, falou, André, vamos fazer um acordo para você conseguir o macaco, porque depois que entregou para o ambiental é difícil conseguir de volta, tirar de volta. Certo. Mas assim, eu tenho... Eu sei dos meios, né, de Sim, conseguir. Eu peguei e falei assim, olha, tem um jeito de você conseguir. Né? Se você fizer tudo legalmente, você monta, né, um empreendimento de fauna, tal. Sim, a gente vai lá ver para onde o macaco foi e leva para lá. Eu falei, mas só que eu só vou fazer isso, só vou te ajudar se você parar com essas acusações, falsas acusações. Né? E aí ela não parou. Ela falou que não ia parar, que não aceitava esse acordo. Então, imagina. Ou seja, ela queria problema, ela não queria recuperar o macaco dela. E aí o que tudo me diz, que me falaram que a atual namorada dela tá montando uma ONG, que ela queria o macaco para divulgação da ONG. Isso é o que me falaram, né? Aí vem o tal santuário, né? Para arrecadar um cascaio, né? Mas a história é essa, ô Masi. Tá. Obrigado por ter esclarecido. Gente, o tempo passou rápido demais. Extrapolamos o tempo aqui, mas deu para falar, deu para entender aonde o André consegue captar mais recurso financeiro, onde você, com várias dicas aí que ele deu, assiste os cursos dele, entre nas redes sociais dele. Eu queria agradecer demais por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Quero voltar aqui um dia para trazer animais aqui para o pessoal. Vamos trazer animais, vamos colocar bicho aqui em cima dessa mesa aqui, André. Deixa, falando para essa câmera aqui, deixa um recado aí para quem está querendo empreender, ganhar uma grana com o mundo pet. Deixa um recadinho rápido aí para quem está te olhando aí. Olha, para quem quer ganhar dinheiro com animais... Primeiro assim, me procure lá que eu te passo o caminho, mas assim, busque conhecimento. Conhecimento, e não é só conhecimento técnico, tá? Busque conhecimento de como atender as pessoas bem, como prestar bem o seu serviço. Porque o conhecimento técnico, ele não garante uma boa renda. O que te garante uma boa renda é como você aplica esse conhecimento técnico no seu serviço. Isso é o que vai fazer você crescer. E sempre busque mais conhecimentos, busque profissionais que você admira para que te ensine a chegar onde eles chegaram. E aí você não vai precisar tomar as mordidas que eu tomei, errar, fazer os erros que eu cometi. Aprenda dessa forma, é melhor do que aprender na prática. Muito obrigado. Gente, fique ligado aí, tem bastante novidade, tem bastante assunto legal vindo aí, voltado ao mundo do empreendedorismo. Fique ligado aí no MaziCast, Negócios Reais. Muito obrigado, até semana que vem. Um grande abraço. Obrigado, André. Valeu. Obrigado, Masi.